Filipenses 4, verso 5, diz assim: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E a paz de Deus e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo que Ele fale conosco por meio da sua palavra. Senhor, nós estamos diante de Ti, na Tua presença, viemos a este lugar para Te adorar, porque essa é a razão da nossa vida. O Senhor nos chamou à existência, nos formou do pó da terra e nos deu o fôlego de vida. Tudo isso para que nós vivamos uma vida de adoração ao Senhor. Te adoramos, Deus, te exaltamos, glorificamos o Teu santo nome, porque não apenas Tu nos criaste de forma tão bela e perfeita, como Tu mesmo vieste a este mundo, sofrer numa cruz por nós e nos salvar. Te agradecemos por esse grande amor, que nós jamais poderíamos pagar o preço, mas esse amor providenciou que a nossa dívida fosse quitada. Te adoramos por isso e te pedimos também que o Senhor, nesse momento, fale conosco por meio da Tua palavra. Nós cremos que esse texto é a revelação de Deus para nós e que o Senhor nos instrua, nos dando sabedoria e o entendimento para viver uma vida de adoração na Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o livro de Filipenses, vimos já os 3 primeiros capítulos, chegamos ao capítulo 4. Paulo aqui fala sobre diversos assuntos, e o último que nós vimos foi sobre alegria no Senhor. Filipenses 4:4, vocês podem repetir comigo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Devemos guardar esse versículo no coração, porque é um mandamento para a nossa vida, alegrar no Senhor. Isso é a diretriz que nós temos. Aqui, no texto que estamos lendo, a partir do versículo 5, Paulo dá algumas orientações sobre como eles deveriam viver também diante das dificuldades e adversidades. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Esse versículo 5, a moderação, diz respeito a uma vida equilibrada, a uma vida digna do Evangelho, que ele já falou no final do capítulo 1. Ou seja, vivendo como cristão, vocês vão dar bom testemunho e todos vão conhecer isso. Vocês vão se alegrar no Senhor e isso vai ser conhecido de todos os homens. E o que é que nos motiva a viver assim, vivendo para a glória de Deus, vivendo agradando o Senhor, vivendo em todas as coisas de forma moderada, equilibrada, de forma sensata e prudente? Ele diz: perto está o Senhor. Imagine que você vive aguardando o Senhor Jesus Cristo, que pode chegar a qualquer momento. E esse sentimento de iminência, Jesus pode chegar exatamente a qualquer momento, faz com que você viva uma vida sob a expectativa dele chegar. Por isso, molda todas as suas atitudes para você viver moderadamente, com equilíbrio, com sensatez, com sabedoria, sendo sal da terra, sendo luz nesse mundo. É isso que o texto está nos ensinando. No versículo 6, ele dá um mandamento mais negativo. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então aqui ele vai falar um pouco sobre ansiedade e desenvolve esse assunto de formas positivas e negativas até o final do versículo 9. Por isso que nós lemos até o versículo 9. Eu pergunto para vocês: existiam motivos para aqueles irmãos estarem ansiosos? Vocês que já vêm acompanhando a reflexão e o estudo dessa epístola, vocês podem dizer: com certeza sim. Quais motivos? Por exemplo, aqueles irmãos, Paulo diz, estavam sob a ameaça de perseguição.
eles poderiam a qualquer momento sofrer pelo nome de Jesus. Filipenses 1, 29 mostra um pouco disso. Filipenses 1, 29, Paulo fala do 27 ao 30, mas nós vamos ler só o 29. Filipenses 1, 29 diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente credes nele. Então aqueles irmãos tinham essa graça, esse privilégio, essa honra, esse presente do Senhor de sofrer por Jesus. Então, diante dessa expectativa, imagina que você vive sob a tensão de ter a sua família, a sua casa, você mesmo sendo perseguido porque você é um servo do Senhor. Essas pessoas poderiam ficar ansiosas, preocupadas, a sua mente poderia ficar inquieta. E Paulo diz: não andem ansiosos de coisa alguma. Outro motivo que poderia tentá-los a ansiedade é o fato do próprio apóstolo Paulo estar preso. Vocês lembram, quando Paulo está escrevendo essa carta, Paulo está preso. E Paulo diz: olha, eu estou preso, mas o evangelho está se expandindo, não fiquem preocupados comigo. E também, se vocês sofrerem pelo evangelho, também não fiquem preocupados, porque isso é uma honra, é uma graça, é um privilégio. Só que Paulo, estando preso, ele tinha duas possibilidades. Primeiro, ser condenado à morte. Segundo, ser liberto e viver em liberdade. E tanto Paulo quanto aqueles irmãos poderiam ser tentados a essa ansiedade, preocupação e sufocamento da mente e do coração, essa inquietude. Então Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, ou seja, não fiquem preocupados se eu vou estar sendo liberto ou se eu vou ser condenado à morte. Vocês não precisam se preocupar com isso. O próprio apóstolo Paulo mostra qual era a sua expectativa em relação a isso. Filipenses capítulo 1, versículo 12 versículo 12 em diante. Filipenses 1,12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E ele continua. Mas no versículo 18 ele diz: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ele está dizendo: olha, eu estou preso, tenho a possibilidade de morrer condenado à morte por ser um pregador do Evangelho, e tenho a possibilidade de ser liberto e voltar para o convívio com as igrejas e continuar pregando o Evangelho. Mas eu não estou preocupado, eu estou em paz. É essa paz que ele quer comunicar para os irmãos. E ele diz para aqueles irmãos: não fiquem preocupados, eu estou mandando notícia para vocês que vocês fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos de coisa alguma. E Paulo ajuda aqueles irmãos, dando o próprio exemplo que poderiam confiar no Senhor. Diante daquela expectativa de Paulo, ele diz: olha, de um ou de outro lado eu estou constrangido. Ele diz: eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, isto é, morrer. Para mim, morrer é estar com Jesus, e o que é incomparavelmente melhor do que permanecer aqui. Entretanto, por vossa causa, isso é, aqueles irmãos e as outras igrejas, é mais necessário estar em vida, para continuar servindo ao Senhor, com a pregação do Evangelho, edificando os irmãos, instruindo a palavra de Deus para aqueles irmãos. Então ele tem esse senso de chamado. Deus quer que eu esteja aqui nesse momento. Por isso, ele diz que ele não está preocupado. As duas opções que poderiam preocupar os filipenses, ou até mesmo preocupar o apóstolo Paulo, morrer ou viver, ele está em paz. Ele diz: o que vier para mim é lucro ou é ganho. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que ele diz. E ele diz ainda sobre isso, no capítulo 4, versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou seja, ele crê de fato que Deus é o provedor que cuida das nossas necessidades, por isso aqueles irmãos e nós não precisamos ficar ansiosos. Aqueles irmãos e nós também podemos ser tentados à ansiedade em diversas ocasiões. Por exemplo, no mundo antigo, onde existia riscos iminentes de períodos de fome por conta da seca, da escassez,
da falta de chuva, de alimentos, etc. A violência. O nosso mundo também tem crise econômica, tem violência, tem muitas coisas que nos deixam preocupados. Mas a palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu quero destacar também que nessa frase nós encontramos uma ordem, um mandamento: não andem ansiosos. Aqui Deus nos diz um mandamento para nós: nós não podemos estar ansiosos. Estou falando isso porque tem pessoas que encaram a ansiedade como uma questão de personalidade ou opção. Eu sou muito ansioso, mas aqui nós vemos que nós não devemos ser muito ansiosos, nem estar ansiosos. E o texto diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não há justificativa, não há motivo que diga: eu posso estar ansioso por isso ou por aquilo outro. O texto diz: não fiquem ansiosos por nada, porque a ansiedade não se justifica, a ansiedade não agrada o Senhor. Em termos muito simples, quando a gente encontra aqui esse mandamento negativo, não faça isso, pensa, por exemplo, os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dá falso testemunho. Significa o quê? Que Deus não se agrada dessas coisas, correto? Aqui nós vemos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Deus não se agrada que a gente viva ansioso. É isso que a gente aprende aqui. E a gente não pode viver em ansiedade. Fazendo uma conexão com a nossa última mensagem, a gente viu que nós devemos nos alegrar no Senhor, e essa alegria no Senhor mata qualquer inquietude, preocupação e ansiedade. Por outro lado, a ansiedade mata a alegria no Senhor. Uma pessoa ansiosa normalmente não consegue ter alegria no próprio Deus. A gente vê que esse ensino não está somente aqui, mas em outros textos também, como por exemplo Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então a ansiedade o abate, isto é, o joga para baixo, o deixa desanimado, os deixa abatidos, deixa fora de cena, sem vigor para continuar suas atividades comuns. Você talvez já tenha experimentado como é fazer alguma coisa estando ansioso, como trabalhar, como coisas simples. Você não consegue pensar em outra coisa senão naquela sua preocupação. E outro texto também que fala um pouco sobre isso, está em Mateus capítulo 6, onde o Senhor Jesus fala claramente sobre esse assunto. Mateus capítulo 6, o final do capítulo. Lembra aquele versículo conhecido: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas? Pois bem, a gente vai ver hoje o contexto desse versículo. Mateus 6, 24. Nós vamos fazer uma breve análise desse texto só para complementar o que nós estamos vendo lá em Filipenses. Mas a base da nossa reflexão hoje está lá em Filipenses. Então, começando do verso 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então ele está falando de que aqui? De idolatria, você adorar 2 deuses. E ele diz, Jesus está falando, sempre importante dizer, Deus não aceita isso, adorar 2 deuses. E aqui ele está falando especificamente a adoração aos recursos financeiros, ao dinheiro, às riquezas. No verso 25 ele diz, não por isso que é consequência disso, ou seja, eu estou conectando o que eu acabei de falar com o que eu vou dizer. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o corpo? Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então o que é que a gente aprende aqui nessa sessão que o Senhor Jesus está ensinando sobre ansiedade? Primeiro, no versículo 24,
Ansiedade é uma manifestação de idolatria. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Se você anda inquieto, preocupado com as coisas da vida, significa que de alguma maneira você não está conseguindo servir a Deus com a inteireza do seu coração. E aí ele conecta esse assunto no versículo 24, dizendo: por isso vos digo, por isso não ande ansioso, porque ninguém pode servir a dois senhores, então vocês não podem andar ansiosos. E aí ele dá alguns motivos. Nós não devemos andar ansioso pela nossa vida, pelos alimentos, pelas vestimentas e quanto ao futuro. Então ele dá o seguinte argumento: a nossa vida é mais do que o alimento, e o nosso corpo é mais do que as vestes. E Jesus é tão didático e simples que ele olha para as pessoas e diz assim: olha os passarinhos, versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem juntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Então ele está dizendo: está vendo? Perceba que até mesmo esses passarinhos, Deus cuida. Quem vale mais, vocês ou os passarinhos? E os ouvintes de Jesus, e vocês também podem responder: nós. Obviamente que um ser humano vale mais do que um passarinho. E aí ele conclui: então se Deus cuida do passarinho, ele não vai cuidar de vocês? E aí ele continua dizendo: ou qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da vossa vida? Imagina que você está preocupado, ansioso, como vai ser a minha vida e tal, ou doença, ou desemprego, ou casamento, o que quer que seja, você está ali inquieto, com perturbações na mente e no coração. E aí Jesus está perguntando assim: certo, com toda a sua inquietude, preocupação, inquietação, você pode acrescentar, pensa, por exemplo, 15 minutos da sua vida, um dia, uma semana, um mês, um ano. A sua vida você não consegue acrescentar mais nada. Quando chega o momento que você tem que partir, por mais ansioso que você esteja, você não tem poder sobre a sua história. É isso que Jesus está dizendo. E ele está nos ensinando que a nossa história não está sobre o nosso controle, mas está sobre o controle de Deus. Porque se nós não podemos acrescentar nada à nossa vida, tem alguém que pode, que é o próprio Deus. E ele está dizendo: tire os olhos da vida e de si mesmo e coloque os olhos em Deus. Ele continua dizendo no versículo 28: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Aqui ele está falando das flores, né? Imagina um belo jardim com flores bonitas. Essas flores, essas flores não têm preocupação de se embelezar. E Jesus continua dizendo, verso 29, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ou seja, Deus cuida até mesmo da flor. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Aqui ele menciona o assunto da fé, mostrando que a ansiedade tem a ver também com a nossa confiança em Deus. E ele continua mostrando que Deus cuida de nós, Deus cuida da criação. Portanto, se Deus cuida, por que a gente precisa andar preocupado? Imagina que você é um pai ou uma mãe e seu filho só anda preocupado. Será que vai ter comida hoje? Será que vai ter almoço? Você pergunta assim, eu não providencio todo dia comida para você porque você está preocupado. E Deus olha para nós da mesma forma, você está tão preocupado com a vida, eu não providencio o que você precisa? Será que você tem mais sabedoria do que eu? É esse o ensino de Jesus. E no verso 31 ele continua, portanto, não vos inquieteis. Aqui a gente aprende que ansiedade é inquietação, na alma, no coração e na mente, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Ou seja, confie em Deus, Deus sabe das suas necessidades, Ele vai cuidar de você. É isso que ele está dizendo. E aí vem o famoso versículo conhecido, Mateus 6:23, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí a gente entende, não precisamos inquietar o nosso coração e a nossa mente com as coisas daqui. Em primeiro lugar, devemos fazer o quê? Buscar o reino de Deus, confiar no Senhor. E Deus é que nos acrescenta todas as coisas conforme as nossas necessidades. E ele conclui o seu trecho sobre ansiedade, dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta
ao dia o seu próprio mal. Em resumo, Jesus diz o seguinte: confie em Deus. Essa palavra é para os ouvintes imediatos e também para todos nós. Nós precisamos confiar no Senhor. Imagine o seguinte poema, uma ilustração. Uma flor conversando com um passarinho. E a flor diz assim: eu gostaria de saber, realmente, por que esses seres humanos ansiosos correm para lá e para cá e se preocupam assim. E o passarinho responde para a flor: amiga, creio que deve ser porque eles não têm um Pai celestial, como aquele que cuida de você e de mim. Então a gente aprende que a ansiedade do nosso coração não se justifica, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E por isso nós podemos ter paz. O mundo, aí nós vamos voltar lá para Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E o mundo muitas vezes tenta nos ensinar que ansiedade é um transtorno, que ansiedade é uma doença ou coisas desse tipo. Eu não vou entrar na discussão aqui, mas o que nós estamos vendo de forma explícita e clara é que a ansiedade não é aprovado pelo Senhor. Deus não gosta da ansiedade, não é algo que agrada ao nosso Deus. A gente vê na Bíblia que a ansiedade não é algo incontrolável, que nós não temos o poder sobre isso. 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Então aqui estamos vendo que Deus providencia o que nós precisamos para vencer as nossas lutas. E aqui, eu creio que esse versículo é uma promessa. Deus vai providenciar o que nós precisamos para vencer as nossas lutas. A nossa luta contra a tentação da ansiedade. E nós podemos pegar um outro exemplo, além do discurso de Jesus, um exemplo concreto da ansiedade com que todos nós podemos nos identificar. Lucas, capítulo 10, versículo 41. Lucas 10, 41. O contexto começa no versículo 38. Eu não vou ler, porque eu estou para esse ponto que vocês conhecem, mas eu vou explicar. Lucas 10, 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Está aqui duas irmãs, Marta e Maria. Marta está preocupada com diversas coisas, e coisas que eu posso dizer justas, legítimas. Marta não está preocupada com coisas pecaminosas. Marta está recebendo Jesus e todos os seus visitantes, seus amigos, seus companheiros, e ali ela está na casa se preocupando com a alimentação, com como as pessoas serão servidas, com a arrumação da casa, e ela vai para lá, ela vai para cá. E onde é que está a sua irmã, Maria? Aos pés de Jesus, ouvindo. E aquilo consumiu tanto o coração dela, porque ela está pensando no arroz, no feijão, na farofa, na salada, na carne, nisso, naquilo, e como é que as pessoas vão comer, beber, eu vou lavar os pratos, isso e aquilo. Só que ela se esqueceu de algo importantíssimo. O mais importante ali não era servir com Jesus, o mais importante ali era estar com Jesus. O Deus encarnado estava dentro da casa dela, ela estava preocupada com as várias coisas da vida. E ele diz: você está preocupado com muitas coisas, uma só é necessária. E essa uma foi o que Maria escolheu. O que é que Maria escolheu? Estar na presença do Senhor Jesus, ter um relacionamento com Jesus, ouvir Jesus, contemplar Jesus, aprender dele mesmo. E eu acredito que todos nós, sem exceção, podemos nos identificar com Marta. Nós andamos preocupados com muitas coisas, com diversas coisas e até boas. Mas Jesus às vezes nos chama e diz: você está preocupado com muitas coisas, fique um pouco na minha presença, me ouça, deleite-se em mim, me admire, me contemple. E Ele nos chama a estar com Ele.
mostrando que Jesus e a sua presença valem mais do que todas as preocupações desse mundo, irmãos. Então, quando eu falo de preocupações, você pode pensar boletos, você pode pensar doenças, contas, finanças, problemas familiares. Você pode pensar até mesmo coisas boas que a gente tem na nossa vida. Você pode pensar em diversos assuntos. Até mesmo uma coisa boa, como a própria igreja, pode nos deixar inquietos com diversas coisas, e a gente está ali querendo resolver isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo, e acaba perdendo a contemplação do próprio Senhor Jesus. E ele diz aqui, você está preocupado com muitas coisas, uma só é necessária. Isso mostra que a ansiedade nos tira da presença de Deus. Ela estava para lá e para cá em muitas coisas, mas não estava com a coisa que realmente importava, que não era uma coisa, era uma pessoa, Jesus. E a gente deve aprender com esse exemplo. Quem somos nós nessa história? Nós somos Marta, eu e você, cada um de nós. Nós precisamos aprender a escolher a boa parte, a não ficar inquieto com as adversidades e o mundo cheio de turbilhões de informações que nos oferece. Precisamos buscar a presença do Senhor, que vale mais do que qualquer inquietação e preocupação desse mundo. Se você parar para pensar, a nossa vida é uma vida que pensa sempre na próxima fase. Isso, em alguma medida, não é ruim. Mas quando você nasce, você já pensa logo, ou até você ouve, né? Não vou dizer você ouve, mas as pessoas falam sobre o seu filho, sua criança. Pensa, por exemplo, nas fases da vida. Você tem um filho, e aí já nos primeiros anos, vai botar quando na escola? Já está na escola? Quando está na escola, já está namorando? Quando está namorando, vai casar quando? Quando casa, cadê o menino que ainda não veio? Quando o menino veio, cadê o segundo, terceiro, quarto? E aí vai. Vai aposentar quando? Vai morrer quando? Então a gente está sempre pensando na próxima fase, nunca desfruta a fase do hoje. E graças a Deus, eu tenho aprendido isso. Por mais que a fase do hoje seja difícil, desfrute, passe, porque passa rápido. Vou dar o meu exemplo. Vocês estão vendo aqui, eu tenho 2 filhos, um de 11 meses e um de 3 anos. Ter filhos é fácil? Não é. É trabalhoso, é cansativo, toda madrugada acorda, vai para minha cama, mas eu tenho que aproveitar essa fase. Vocês podem testemunhar mais do que eu, que passa muito rápido, e às vezes seus filhos de vocês já são adultos, e vocês não vão ter mais essa fase, vocês vão ver a foto, e passou. E o que é que me cabe? Desfrutar. O que é que cabe a vocês, na fase que vocês estão hoje, que Deus deu a vocês, desfrutar exatamente do dia que se chama hoje. Cada mal o seu dia, o amanhã cuidará do amanhã. É isso que Deus está nos ensinando, irmãos. Não precisamos viver sempre pensando no futuro. Com isso eu não estou dizendo que nós não podemos planejar o futuro. A Bíblia nos chama a ter prudência, planejar o futuro. Não é isso. Não é a imprudência que a Bíblia está nos ensinando. Eu estou dizendo que o futuro não deve matar o presente. Nós não podemos viver sempre pensando no amanhã ao ponto de não viver o hoje. E aí tem uma frase de um livro e filme que eu gosto bastante que diz assim: não vale a pena viver sonhando e se esquecer de viver. A gente sempre pode viver pensando no futuro, no amanhã, ou em coisas que nós não temos hoje e acabamos desprezando o que nós já temos. Ah, como eu queria aquele trabalho, aquele casamento, aquela casa, aquele carro, ou aquela viagem, e vive só pensando no sonho, ou no futuro, ou em qualquer outra coisa, mas se esquece de valorizar e desfrutar do que Deus já deu para o hoje. E com isso a gente não pode simplesmente matar o hoje pensando no amanhã, porque o amanhã nunca chega. O amanhã será sempre o amanhã. Vamos viver o hoje e Deus nos dará o amanhã conforme o seu desejo. É assim que nós devemos viver. E aí nós voltamos lá para Filipenses, capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Bom, então nós primeiro começamos com o mandamento negativo. Não ande ansioso. Agora o mandamento positivo. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Petição é pedido. É você entregar ao Senhor aquilo que está no coração. Nós podemos ver um exemplo disso lá em 1 Pedro, capítulo 5.
1 Pedro capítulo 5, verso 7. Então Paulo diz: não andem ansiosos de coisa alguma, porém o contraste disso, o contrário disso, é entregar a Deus as petições. 1 Pedro 5, verso 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, você está ansioso, ou está preocupado, inquieto, ou está sendo tentado à ansiedade, o que é que você deve fazer? Entregar a Deus. Senhor, aqui está o meu coração perturbado e inquieto. Entrego a Ti, porque somente o Senhor pode resolver. E nós temos um exemplo concreto, e o nosso maior exemplo disso é o próprio Senhor Jesus Cristo. No Getsêmani ele disse: a minha alma está aflita até a morte. E ele foi orar. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Entretanto, seja feita a sua vontade. Ele orou 3 vezes, mostrando que ele estava derramando a sua alma na presença do Senhor. Aí eu faço uma pergunta bem breve para os irmãos: era possível que o cálice fosse afastado? E eu respondo: com certeza não. Porque ele mesmo sabia, o que Apocalipse diz, que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, esse era o plano, era a vontade de Deus para a vida do Senhor Jesus Cristo, que ele morresse numa cruz para nos oferecer essa salvação gratuita. Mas ele ainda assim orava. E por que ele orava então, já que ele sabia que o cálice não seria afastado? Resposta: para derramar sua alma na presença do Senhor, dizendo: Senhor, aqui está o meu coração e eu te peço que o Senhor me ajude nesse momento. É isso que nós devemos fazer. Não quer dizer que Deus vai resolver de imediato todos os nossos problemas, mas quando estamos na presença de Deus, os problemas são ofuscados pelo brilho do Senhor. E eu não sei se você já teve essa sensação, espero que sim, de quando você está com a sua mente e coração muito inquieto em diversas coisas e muitos problemas que são reais e concretos, e você vai, como diz Jesus, entra ao seu quarto em secreto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto. E naquele momento, enquanto você está orando, parece que os problemas desapareceram, foram embora da sua mente. Não é que eles desapareceram, eles continuam ali, mas é que diante de um Deus tão grande, tudo se torna pequeno e insignificante. Nosso Deus é maior do que os nossos problemas, é isso que nós podemos aprender. E na presença dele, tudo se torna pó. Nós temos o exemplo também de Paulo, que orou 3 vezes para que o seu espinho na carne fosse afastado. Ele disse, como resposta a Paulo: a minha graça te basta. Mostrando que nós devemos ir à presença do Senhor. Quando estamos orando, Deus nos ajuda a sair desse ambiente de caos e estar em um ambiente onde somente está eu e Deus, você e Deus. E quando estivermos orando, não precisamos levar todas as nossas inquietações, devemos derramar aos pés do Senhor aquilo que nos inquieta, nos preocupa, e nos perder na presença de Deus. E lá nós podemos esquecer de todos os nossos problemas. E quando nós saímos muito mais leves, porque nós podemos encarar a realidade das coisas como elas são. E as preocupações e inquietações nós já não nos inquietam mais, porque Deus é muito maior do que todos os nossos problemas e ansiedades. E voltando lá para Filipenses, não devemos andar ansiosos. O que é que nós devemos fazer? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Ações de graças é agradecimento a Deus. Você vai reconhecer tudo que Deus já fez na sua vida, na sua história. Você vai reconhecer que você não tem motivos para se preocupar, porque Deus tem cuidado de você até hoje. E você pode se lembrar, por exemplo, de Lamentações, capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam, não tem fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aqui nós vemos que podemos lembrar dos feitos de Deus para nós e lembrar que não precisamos nos preocupar com mais nada, porque Deus tem cuidado de nós. Isso é a gratidão. Deus já fez tanta coisa por você, e aí eu te pergunto: Deus já te deixou faltar algo que você precisava realmente? Deus já te deixou faltando alguma coisa? Deus já te deixou ausente? Tem algo que você possa dizer diante de Deus: eu precisava disso e não tive? A conclusão que eu quero que vocês cheguem é: Deus nunca vos deixou faltar nada. Será que tem motivo para que nós nos preocupemos?
tudo que nós necessitamos, Ele cuida de nós, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai cuidadoso, Ele não é um Pai desatento. Pode até mesmo uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus não se esquecerá dos seus, é o que ensina a palavra. Qual é o maior problema do ser humano? Você já parou para pensar nisso? Normalmente as coisas que nos inquietam são problemas. Andamos ansiosos com coisas do futuro ou coisas do presente que tiram a nossa paz. Qual é o maior problema do ser humano? Resposta: o pecado. O pecado que nos separa de Deus. Esse pecado tem como consequência a punição eterna de um Deus justo. A palavra de Deus diz: todos pecaram, estão separados de Deus. Deus, por ser justo, um justo juiz, não varre a sujeira para debaixo do tapete e pune com justiça todo pecador. Se ele não fizer isso, ele deixa de ser justo. Quem pecou? Eu e você, todos nós. Todos nós somos passíveis da justiça de Deus. E esse problema já foi resolvido. O nosso maior problema foi resolvido na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o nosso maior problema foi resolvido por Deus na cruz. Por isso, nós não temos mais motivo para nos preocupar. A nossa maior inquietação já foi solucionada por meio do Senhor Jesus em sua prova de amor na cruz. E aqui há um convite do Evangelho a todos que ouvem, se render aos pés de Jesus e dizer: Jesus, me salva por esse grande amor que foi oferecido na cruz. E então, o maior problema da sua vida será resolvido, que é um problema de afastamento com Deus, e você poderá ser reconciliado com o Senhor. Voltamos para Filipenses, capítulo 4, agora o versículo 7. Vimos o mandamento negativo: não andeis ansiosos. Mandamento positivo: seja conhecido diante de Deus as vossas súplicas pela oração, vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. E agora nós vimos uma promessa, versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo é muito habilidoso como ele escreve. O que é ansiedade? A ansiedade é aquilo que tira a nossa paz, é aquilo que deixa a nossa alma inquieta. A palavra na língua que a Bíblia foi escrita comunica a ideia de sufocamento, estrangulamento, porque tira o nosso oxigênio espiritual, a nossa vida. A ansiedade faz isso. Ele diz: você vai orar, entregar as suas inquietações a Deus, ter gratidão para com tudo que Deus já fez, e como resultado disso, a paz de Deus, que não é uma paz que se mensura, que está dentro da compreensão da nossa mente, vai guardar o nosso coração. Normalmente a ansiedade, como eu já tenho dito, é na mente e no coração. É nossa mente acelerada. Diz certa música: eu penso 1000 coisas, vou enlouquecer. Então a ansiedade é um pouco disso. Quando a sua mente dispara em 1 milhão de coisas, ou até mesmo uma coisa só, e não consegue te dar paz. E aqui ele diz: olha, Deus pode te oferecer uma paz que excede tudo que está na sua mente, não vai ser da sua compreensão, vai para muito além. Mas essa paz que excede todo o entendimento vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa palavra, guardará, é uma palavra de sentinela. Imagina que a gente está aqui e tem um guarda armado ali que não deixa nada entrar. A ideia é: essa paz que excede todo o nosso entendimento, guarda o nosso coração e não deixa as inquietudes e preocupações entrar em nosso coração. Então a gente pode dizer, até mesmo nos dias mais difíceis, como o salmista, no capítulo 4, verso 8. Salmo, capítulo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E também o Salmo 3, verso 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Nós vimos essa semana um pouco desse Salmo capítulo 3, que a mesma ideia é repetida no capítulo 4. Davi estava sendo perseguido, seu filho queria o matar, e ele diz: eu repouso tranquilamente. Por quê? Porque Deus me faz repousar seguro. Antes da sua segurança física, Deus já tinha guardado o coração de Davi com a paz que excede todo entendimento.
Enquanto as pessoas estavam dizendo, não vai haver salvação em Deus para Davi, Davi está em paz, dizendo, Deus cuida de mim, me protege, e eu posso dormir tranquilamente. Essa pedra vai ser um travesseiro que eu vou dormir de forma pesada. Então nós vemos aqui que há essa promessa, mostrando como nós podemos lidar com esse problema, com essa tentação. O texto continua em suas conclusões, no versículo 8, dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, ao invés de colocar o nosso pensamento nas coisas daqui e ficar preocupado para lá e para cá com as inquietações da vida, devemos colocar o nosso pensamento e a nossa mente nas coisas que são virtuosas, justas, puras, amáveis, de boa fama, e se há algum louvor. Eu creio que, dentre todas essas características, há uma só coisa que se encaixa perfeitamente em tudo, que não é uma coisa, é uma pessoa, é Jesus. Quando nós pensamos em Jesus, as nossas inquietações vão embora. Aqui Paulo está dizendo, devemos ocupar nossa mente com as coisas boas, carregado dessas características aqui. E o principal que deve ocupar nossa mente é de fato o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que as inquietações do seu coração não vão se subsistir quando você contempla e medita quem é Jesus Cristo. E ele continua falando no versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então antes ele falou, a paz de Deus vai guardar o nosso coração, agora é o Deus que é a própria paz, a paz que procede de Deus vai estar conosco, mostrando que a presença de Deus é um motivo suficiente para a gente ter paz. A gente vê, por exemplo, quando Josué tinha a missão de fazer o povo herdar a terra prometida por meio de guerras. O que é que Deus disse para ele? Ser forte e corajoso, não te mandei eu, pois eu estarei contigo por onde quer que andares. Ou seja, eu vou com você, não precisa se preocupar. Salmo 23, vocês conhecem, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, até mesmo no vale da sombra da morte, onde nós podemos realmente morrer, não precisamos temer, porque Deus está conosco. A nossa paz, a nossa tranquilidade é algo que o mundo não consegue compreender. Não vem das diversas tentativas humanas de aquietar o coração humano. Vem de Deus, que somente Ele pode aquietar o nosso coração. É isso que nós aprendemos aqui. Para vencer a luta contra a ansiedade, devemos sempre lembrar, Deus cuida de nós, Ele é soberano, Ele é poderoso, nada foge ao seu controle. A história está dentro do plano de Deus. Podemos receber notícias do caos, de muitas dificuldades na história, como pandemias, guerras, como crises econômicas, e o nosso coração não precisa se preocupar. Por quê? Porque a gente tem paz em Deus. A gente sabe que Deus está acima de todos os reis, todos os presidentes, todos os juízes, e a nossa paz está no Senhor. É nele que nós temos a confiança, e é nele que nós devemos buscar. Por isso, a gente deve sempre confiar no Senhor. É assim que nós vencemos a luta contra a ansiedade. Eu posso te perguntar outra vez, Deus já falhou alguma vez com você? Será que em algum momento da sua história tinha algo que Deus tinha que te dar e Deus não deu? Até mesmo quando você liga a televisão e vê aquele plantão da Globo que assusta, você não precisa se preocupar. Você vê as notícias más no mundo inteiro e nós vivemos em um mundo assim. Olha o que diz o Salmo 112, versículo 7. Vamos só introduzir no versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Aqui está falando sobre o homem bem-aventurado, o homem feliz, o homem abençoado por Deus. Versículo 7. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Então você vê crise econômica, crise na saúde, crise de guerras e violências, o número
de desemprego cresce, inflação. Como é que está o seu coração? A palavra de Deus diz, seu coração deve estar firme no Senhor. Eu confio em Deus. Tudo que eu tenho, ou melhor, tudo que eu preciso, eu vou ter. Porque meu Deus nunca me deixou faltar nada. E é assim que a gente deve encarar a história. Tem um outro salmo que eu vou citar, vocês podem anotar caso queiram ler em casa, é o Salmo 139, versículo 16. Diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Resumo, Deus escreveu a sua história. Por que você vai andar preocupado, inquieto, ansioso? Você não precisa se preocupar. A próxima página da sua vida, Deus já conhece. Não apenas conhece, como foi Ele mesmo que escreveu com a sua caneta divina. E lá, com certeza, não contém erros, porque o nosso Deus não erra. Então nós não precisamos nos preocupar. Esse é o Deus que trabalha através de todas as coisas para que nós nos pareçamos mais com Jesus. Deus diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos dizer como Martinho Lutero, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu confio no meu guia. É isso. Você está andando em um corredor escuro, onde você não consegue ver as próximas salas, mas você confia em Deus que te conduz e te guia pela mão. Você pode se lembrar, por exemplo, eu não vou ler, mas eu vou citar a referência, João capítulo 14, que é um contexto também de uma possível tentação à ansiedade. Está ali Jesus com os seus discípulos, ele diz, olha, eu vou ser traído, um de vós há de me trair, um de vós há de me negar, eu vou ser crucificado. Os discípulos começam a desanimar, eles dedicaram a vida para seguir um homem, esperando que esse homem fosse reinar, e agora começam a receber notícias que esse homem que eles estão seguindo, consideram como mestre, vai ser crucificado, a vida deles está em perigo, um dentre eles era um traidor, o outro iria negar. Imagine a situação de tensão dentro daquele grupo. E Jesus começa a consolar, dizendo, não se turbe o vosso coração. Acredite em Deus, crede também em mim. Então Jesus traz um consolo apontando para a nossa morada eterna, ou melhor, para a nossa vida por vir. Na casa de meu pai há muitos quartos, há muitas moradas. Eu vou preparar o lugar, e quando eu virei, eu vos levarei para mim mesmo. Então Jesus começa a dizer, não se preocupe com as coisas daqui, mas olhe sempre para a eternidade. Dessa forma nós podemos ter paz e segurança no Senhor. É assim que nós devemos viver. E diante dessas inquietações, seus discípulos são como nós, transparentes, e põem ali a dúvida. Jesus está falando, olha, eu vou preparar vocês já conhecem o caminho? E Filipe pergunta, Senhor, Tomé pergunta, nós não sabemos o caminho. E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eles queriam saber uma estrada para chegar nesse lugar onde poderiam estar livres das preocupações. E Jesus disse, a estrada sou eu mesmo, venha até mim e todas as suas inquietações estarão dispersas e acabarão. É isso que nós precisamos crer, meus irmãos. Em Jesus, as nossas ansiedades se dissolvem. Essa é uma luta que todos nós devemos encarar. O que é mais cômodo? Se colocar numa posição de vítima e dizer que está sofrendo diante daquilo tudo. O que é mais difícil? Lutar e buscar o Senhor, dizer, Senhor, inquieto está o meu coração, me ajuda, me dá a paz que excede todo entendimento que vem do Senhor. É assim que nós devemos lutar. Nós devemos confiar em Deus. O resumo dessa mensagem que Deus fala a todos nós, a mim e a vocês, é: confie em mim, confie em Deus. É isso que Ele está nos dizendo, confiar sempre no Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, confiar no Senhor. Não andar preocupado. Nós vimos diversos textos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que é que Deus está nos falando hoje? Não andeis ansiosos, confie no Senhor. Entregue a Deus as suas petições, agradeça ao Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra que traz tudo o que nós precisamos. Sua palavra que traz o consolo, o encorajamento, o conforto.
Sua palavra que traz também a confrontação, a correção e a instrução. Hoje, Senhor, o Senhor nos ensinou que nós devemos confiar em Ti. Nos ajude nessa missão. Assim como aquele homem que olhou para Ti chorando, dizendo, me ajude na minha pequena fé, me ajude a confiar, nós olhamos para o Senhor dizendo, Senhor, me ajuda. Nós somos homens e mulheres de pequena fé. Nos ajuda, Senhor, a confiar. Às vezes olhamos demais para as circunstâncias da vida, para os problemas, para as adversidades, para as coisas daqui, do hoje ou até mesmo do amanhã. E nos esquecemos de olhar para quem realmente importa, o Senhor Jesus Cristo. Nos ajude até a postura de Maria, está aos pés do Senhor, contemplando Jesus, gastando tempo na presença de Deus. Nos ajude, Deus. Nos conceda por graça e misericórdia essa paz que excede todo o entendimento, guardando nosso coração e mente. Nos conceda, como diz a Tua palavra, a Tua presença, o Deus da paz que está conosco. E assim nós podemos descansar no Senhor, o Deus que escreveu a nossa história. Nos ajude, Deus, em todos os dias da nossa vida, vivermos pela fé, porque o justo viverá pela fé. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.